E aí, tudo bom? Vamos ler aqui conversões incentivadas. Fica comigo. Conversões incentivadas. Mas de lá buscarás Jeová teu Deus e o acharás, contanto que procures de todo teu coração e de toda tua alma. Quando estiveres em tribulação e de todas essas coisas te sobrevierem, então nos últimos dias te tornarás a Jeová o teu Deus e ouvirá a tua voz, porque Jeová teu Deus é um Deus misericordioso, não te deixará sucumbir, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos seus pais. Glória a Deus. No último dia do Senhor, o título do meu discurso foi Conversões Desejadas, e a minha mais sincera oração a Deus tem sido que o efeito do sermão de hoje sejam conversões realizadas. Eu não posso ficar feliz a menos que eu sacie a esperança de que alguns irão nessa manhã se converter a Deus de todo o coração, guiados a fazer isso pelo poder da graça divina. Por isso eu procuro o Senhor e nisto eu resolvi apontar. E eu me perguntei, qual é o assunto na mão do Espírito Santo mais propício para guiar os homens ao Senhor? Devo eu pregar os terrores do Senhor ou devo proclamar a doçura da misericórdia divina? Cada uma delas tem o uso apropriado, mas qual delas será melhor para responder ao nosso plano de hoje? Eu acho que eu não falei. Essa pregação de Spurgeon, tá? Então, vamos continuando aqui. Eu me lembro da fábula do sol e do vento, e esses poderes rivais competiam para ver qual deles faria o viajante largar a sua capa. O vento soprou ruidosamente e puxou o vestiário, como se ele fosse rasgar-se dos ombros do viajante. Mas este aprendeu mais perto de si e assegurou firmemente com as suas mãos. A batalha não era para o forte e ameaçador. Então o sol irrompeu de trás da nuvem quando o vento havia cessado a sua ventania e sorriu para o viajante com o calor da bondade, até que ele afrouxasse a sua capa um pouco, de pouco a pouco, e estava feliz em tirá-la. A macia e doce influência do sol tinha vencido onde a tempestade irou-se em vão. Então eu pensei que talvez se eu pregasse a terna misericórdia de Deus e a sua prontidão em perdoar, isso seria aos meus ouvintes como os calorosos raios do sol viajante e levaria embora a vestimenta dos seus pecados e da sua autossuficiência. Eu sei que as flechas do amor são afiadas para atingirem muitos corações que são invulneráveis à espada da ira. Que esses dardos sagrados ganhem a vitória neste dia. Quando os navios do mar apreendem uma tempestade, eles vão com prazer se dirigir a um porto aberto. Mas se é duvidoso que eles possam entrar no porto, eles vão preferir enfrentar a tempestade a correr o risco de não poderem entrar no porto. A correr o risco de não poder entrar no porto. Está duplicado aqui. Alguns portos só podem ser adentrados quando a maré está cheia e, portanto, o capitão não vai se arriscar. Portanto, quando os sinais das boas-vindas estão no ar e está claro que há muita água e que eles devem correr com segurança para o quebra-mar, eles não hesitam mais, antes navegam para o abrigo. Que as almas sedentas saibam que o porto do refúgio do Senhor está aberto, o porto da livre graça pode ser alcançado. Que há espaço no mar para o maior transgressor e amor o bastante para levar o maior pecado ao porto. Vasos maltratados pelo tempo, venham e sejam bem-vindos. Não há necessidade
de que nem por uma hora solitária vocês corram risco da tempestade da ira poderosa. Vocês estão convidados a encontrar um abrigo e a aproveitá-lo agora. Amém. Que lindo isso aqui, gente. Meu Deus. É tão singular ter essas ideias flutuando na minha mente e desejar pregar a livre graça, a misericórdia abundante, tendo achado o meu texto em Deuteronômio, porque este é um livro da lei e está plenamente cheio de terríveis ameaças. E ainda assim eu achei um tema do evangelho nele. Sim, um dos mais ricos. Enquanto eu lia, eu admirava por sua conexão, assim como por sua própria riqueza. Parece-me tão prazeroso achar esse lírio no meio dos espinhos. Como nos frios meses do começo do ano, aqui é porque ele estava no norte, tá? Então, lá é frio no começo do ano, aqui é calor no Brasil. Mas vamos continuar aqui. Pensa que é o inverno, tá? Alguém encontra um açafrão nascendo do solo frio e em seu copo dourado, eu acho que é corpo, oferece uma prova da luz do sol, a qual o verão vai trazer completamente. Então, no meio das desagradáveis páginas da lei, eu vejo essa declaração preciosa do Evangelho, a qual, como flor de primavera, nos assegura que o amor de Deus está ainda vivo e nos trará dias mais felizes. Que isso aqui é muito bonito. Meus pensamentos também compararam essa passagem com a água que soltou da pedra, pois a lei é como uma rocha e o Pentateuco é duro e firme como granito. Mas aqui em seu coração nós encontramos um manancial cristalino do qual os sedentos podem beber. Eu comparei o texto ao maná situado na areia do deserto, o pão do céu brilhando como uma pérola reluzente sobre o solo árido do deserto, aqui no meio das estátuas ardentes da lei e dos terríveis julgamentos ameaçados pelo Deus de Sinai. Você vê este maná de misericórdia derramado sobre suas tendas esta manhã. Tão fresco, eu espero para você como se fosse novo, que você o coma e viva para sempre. Vamos ao nosso texto de uma vez. Aqui o Senhor encoraja os pecadores a se converterem a Ele e a acharem a graça abundante. Ele encoraja os pecadores que violaram seus mandamentos mais claros, que fizeram ídolos e assim se corromperam. E, consequentemente, eles têm sido visitados com cativeiro e outros castigos. Eles convidam a se converterem de seus maus caminhos, dos seus caminhos malignos, e procurarem a sua face. Eu me sinto movido a dizer que, no começo deste discurso, que se o texto tem algum aspecto limitado, se ele deve ser considerado como proferido a qualquer caráter especial dentre os transgressores, ele pertence peculiarmente aos apóstatas, pois o povo a quem ele foi primeiramente destinado foi o povo de Deus. Eles levantaram ídolos e assim vagaram. E é para eles principalmente, embora não exclusivamente, que esses encorajamentos ao arrependimento são apresentados. Meu Deus do céu, que lindo isso, gente. E provavelmente há alguns apóstatas aqui que uma vez estiveram na igreja de Deus, mas foram tirados de lá. Nesses apóstatas eu me incluo. Quem uma vez já foi muito zeloso e sério na causa de Deus, mas agora se tornou completamente indiferente de todas as religiões. Eu desafio estes a levantarem o texto para casa, de levarem o texto para casa com eles. Prenda cada sílaba dele em seu próprio coração, apóstata. Leia, marque, aprenda, dirija intimamente o mesmo, e que o texto leve até os seus joelhos
e até ao seu Deus. Ele dá a você um convite penetrante a voltar de seus devaneios e acabar com as suas apostasias enfadonhas, voltando mais uma vez para a casa do Pai. Fica difícil de ler aqui. Pois ele não vai te abandonar, nem te destruir, nem esquecer o pacto de misericórdia que ele fez ao seu favor. Feliz é você por retornar. Feliz serei eu se você retornar. Eu pensei que iria dispensar especial estresse nisso, porque o Senhor, Ele mesmo e os seus ministros, com Ele regozijam-se, mas, como uma ovelha perdida que voltou para o pastor das almas, dos que as 99... Peraí que eu vou ler de novo. Eu pensei que iria dispensar especial estresse nisso, porque o Senhor, Ele mesmo e os seus ministros, com Ele regozijam-se, mas com uma ovelha perdida que voltou ao seu pastor, do que com as 99 que não se perderam. Há regozijo quando o homem encontra um tesouro, o qual ele nunca teve antes. Mas isso nem se compara à alegria da mulher que achou o dinheiro que era dela, mas que havia perdido. Alegre é a casa quando o bebê nasce, mas mais ainda é a alegria quando um filho perdido é encontrado. Minha alma deseja ver o Senhor trazer para casa os seus banidos e ela ser o meio de coletar os seus dispersos. Ainda o texto é totalmente aplicável a todos os pecadores, a todos que se corromperam e fizeram mal aos olhos do Senhor, provocando a Ele a raiva. O Todo-Poderoso os encoraja a se converterem a Ele, com o total propósito de coração, os assegurando que Ele não os abandonará. Parece-me que há no texto 3 pontos, os quais deveriam induzir uma procura mais séria à sua face. Pois aqui é, primeiro, um tempo mencionado, em segundo lugar, um caminho apontado, e em terceiro lugar, um encorajamento dado. Primeiro, então, no texto há um tempo mencionado. Veja, mas de lá buscarás Jeová teu Deus, quando estiveres em tribulação, e todas essas coisas te sobrevierem, então nos últimos dias. Então, no tempo em que o Senhor manda buscá-lo, ó vocês perdoados. Antes de tudo, de lá, isto é, na condição da qual você caiu, ou a posição a qual você agora ocupa. De acordo com a conexão do texto, os israelitas ofensores deveriam estar em cativeiro, espalhado por várias nações, habitando onde eles foram obrigados a louvar deuses de madeira e de pedra, os quais não podiam ver, não podiam ouvir, nem sentir, nem comer e nem cheirar. Ainda de lá, das profanas vilas pagãs, das suas solitárias tristezas, pelas águas da Babilônia, do seu cativeiro na remota Caldeia, eles foram chamados e se converteram ao Senhor, a obedecer à sua voz. Seus habitantes não estavam permitidos a impedir as suas orações. Talvez, queridos amigos, a essa hora vocês estão habitando entre parentes ímpios. Se vocês começarem a falar sobre religião, vocês serão derrubados de uma vez. Vocês não escutam nada que possam os ajudar no caminho por coisas melhores, mas muito que poderia entravar vocês. Mesmo assim, não demorem. Mas de lá, mesmo de lá, procure o Senhor, pois está escrito: se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Oh, meu Deus. Pode ser que você esteja morando numa vizinhança onde tudo é hostil ao Evangelho de Jesus Cristo e ofensivo, até os seus costumes. Houve tempo, e você deve se lembrar disso com pesar,
em que você era uma criança, no joelho da sua mãe piedosa, quando você passou os domingos na escola dominical, quando a Bíblia era lida em sua casa todos os dias. Mas agora todas essas ajudas foram tomadas de você e toda a sua volta está puxando para baixo. Há pecados cada vez maiores. Não faça, no entanto, disso uma razão para se atrasar. Assim como um homem não deve recusar ir ao médico, porque ele vive em uma localidade insalubre, ou um homem em afogamento recusar-se ao bote salva-vidas, porque o mar está furioso o cerca, apressem-se, em vez de enfraquecer a sua velocidade. Não demore até que a sua posição cresça. Não espere até que você se mude para uma família de Deus ou more mais perto dos meios da graça. Pois se você buscar de lá, ele o deixará que encontre. Ai, tá difícil ler aqui. Continuando. Mas se você me dirá que não é tanto seu pesar, que os outros sejam ímpios entre os que habitam com você, mas que você mesmo está em uma condição miserável de coração, você seguiu um pecado e outro, até o mal ter tornado-se um hábito, e você não consegue lançá-lo fora. Como algo rolando diante do furacão, você é levado. Uma força terrível o impede de mal a pior. Te impele de mal a pior. Levante-se, homem, para uma ação imediata. Se você esperar até que domine essa força do mal pela sua própria força, se você demorar a se converter a Deus, até você estar livre do domínio do pecado, então certamente você irá esperar eternamente e perecerá em sua insensatez. Se você pudesse derrotar o mal pelo seu próprio poder, você não precisaria buscar o Senhor, pois você teria achado salvação em si mesmo. Mas não seja enfeitiçado a ponto de sonhar tal coisa. Hoje, de lá, do lugar onde você está, vire o seu rosto para o seu Pai, que está nos céus, e o busque através de Jesus Cristo. Lembre-se daquele hino que deve ser cantado todo domingo em nossas assembleias. Assim como eu sou, e sem esperar para livrar a minha alma de uma mancha negra, a ti cujo sangue pode limpar cada mancha, ó Cordeiro de Deus, eu venho. Todo verso começa com assim como eu sou, assim devem ser as suas orações e as suas esperanças começarem também. O hino começa com assim como eu sou, e assim a sua vida cristã deve começar. O Senhor convida você como você é e onde você está. Você é de uma família de incrédulos, o único na casa que já sentiu um pensamento sério sequer? Venha então e não permaneça, pois o Senhor convida. Você é o único homem em uma grande oficina na qual todo o resto é sem religião. Admire sua graça soberana, aceite o chamado e de agora em diante seja do Senhor. O Senhor convida aqueles de vocês que já foram ao fim do mundo em pecado e levaram a si mesmo ao cativeiro por sua rebelião. Hoje, exatamente hoje, Ele manda que você o busque de todo o teu coração e de toda a tua alma. Com relação ao tempo de conversão, é também digno da vossa atenção que somos especialmente encorajados a nos voltarmos para o Senhor, se estamos em um estado doloroso. O nosso texto diz, quando estiverdes em tribulação. Você está doente? Você já se sente mal há algum tempo? A sua fraqueza cresce sobre você? Você está apreensivo de que toda fraqueza o siga até a morte? Quando você está em tal tribulação, você deve retornar a Ele. Um corpo doente deveria nos guiar mais seriamente a buscar a cura para a nossa alma doente. Você está doente? Você caiu de uma posição confortável para de um trabalho duro de provisão escassa? Quando você está nessa tribulação, então se vire para o Senhor, pois Ele enviou
essa necessidade para fazê-lo ver a sua ainda grande necessidade até a sua necessidade dele. A carteira vazia deveria fazê-lo lembrar da pobreza da sua alma. O armário vazio deveria levá-lo a ver todo o vazio de todas as suas confidências carnais e débitos acumulados deveriam compeli-lo a calcular quanto você deve ao Senhor. É pesado. Não é pesado o que está escrito, mas é pesado demais isso aqui, gente. Meu Deus. Continuando aqui. É possível que as suas provações sejam muito amargas neste momento, porque você está esperando perder alguém que você muito ama, e isso é como tirar uma parte de você. Um filho querido está duramente frio no túmulo e o seu coração está sangrando quando você pensa na perda. E agora a outra é repugnante e seguirá a primeira. Quando você está nessa tribulação, então esteja certo em buscar o Senhor, pois o seu coração compassivo está aberto para você e ele irá santificar essa tristeza para os fins mais nobres. Jesus amado. É possível que eu esteja falando para alguém cujos pecados se tornaram tão abertos que chegaram a ser punidos pela lei da terra? Você perdeu seu caráter, ninguém mais vai empregar você. Quando você está nessa tribulação, então se vire para o Senhor, pois ele receberá os náufragos da terra e fará de criminosos seus filhos. Você sofreu com o veredito da sociedade porque é viciado, desonesto, desonroso? Você está neste momento desprezado e menosprezado? Ainda, até para você eu diria, quando você está em tribulação, quando toda a porta está fechada, quando todas as mãos são levantadas contra você, exatamente neste momento, busque ao Senhor e Ele deixará que o encontre. Se seu pai pouco se preocupa em pensar no seu nome, se você tem sido uma preocupação para o coração da sua irmã e tem levado os cabelos brancos da sua mãe com tristeza à sepultura, ainda agora, mesmo neste estado vergonhoso, quando você está em tribulação, vire-se para o Senhor teu Deus. Sem dúvidas, há pessoas que nunca serão salvas, a não ser que elas se encontrem em tribulação. A substância delas deverá ser toda gasta e uma fome poderosa virá até elas. Os cidadãos do país distante devem negá-los ajuda e com estômagos famintos eles ficarão no meio do caminho e estarão desejando se alimentar com os porcos. Ou então nunca ocorrerá a eles dizer: me levantarei e irei a meu pai. Não importa o quanto profundo seja o seu problema, seu caminho mais seguro e mais sábio é escapar para Deus em Cristo Jesus e colocar a sua confiança nele. Notem, depois, quando vocês sentirem que os julgamentos de Deus começarem a atingir você, então você deve ir a ele. Quando estiverem em tribulação e todas essas coisas, as coisas ameaçadoras te sobrevierem. Há muitos nesse mundo que se sentem como se seu pecado tivesse encontrado, afinal, o começo a ser um inferno para eles. O homicídio os atingiu e os acerta com golpes terríveis. Ah, alguém diz, meus grandes pecados provocaram afinal, Deus. E todos os homens devem ver o que ele fez comigo, que Deus fez comigo. Pois ele removeu as minhas misericórdias mais excelentes de mim. Eu desprezei a instrução do meu pai, e esse pai está morto. Eu não valorizei as lágrimas da minha mãe. Minha mãe dorme embaixo da terra. A querida esposa que costumava implorar para eu ir à casa de Deus com ela, eu desrespeitei e a tratei com delicadeza, e a morte a removeu do meu coração. Pequeno filho que costumava escalar meu joelho e cantar seus pequenos hinos e me persuadir a orar, se foi também. Deus me encontrou, afinal,
e começou a me despir. Eles são apenas as primeiras gotas de um terrível chuveiro de ira, da qual não posso escapar. Ai de mim, enquanto cada compaixão depois da outra é removida. Minhas alegrias passadas foram amarguradas e já não são mais alegrias. Eu vou ao teatro, eu vou ao teatro como costumava fazer, mas eu não aproveito. Eu vejo por baixo da pintura e do dourado, e parece uma paródia na minha desgraça. Meus antigos companheiros vêm me ver e eles cantariam para mim as velhas canções, mas eu não consigo suportá-las. A sua alegria range os meus ouvidos e às vezes parece ser um mero grito idiota. Eu costumava ficar sozinho e filosofar e pensar sobre muitas coisas que me traziam conforto, mas agora eu não acho nenhuma consolação nelas. Eu não tenho nenhum prazer em meus pensamentos agora. O mundo é triste e a minha alma está cansada. As folhas secas e amarelas estão ao meu lado e todo mundo está sumindo comigo. Que pequena alegria que eu tinha antes de ter partido completamente e nenhuma alegria nova chega. Eu não me encaixo nem com Deus, nem com o diabo. Eu não consigo achar paz no pecado e nenhum descanso na religião. No caminho estreito, eu temo que não possa entrar. No caminho largo, eu não sou atropelado. Eu sou tão atropelado que não sei como buscar o meu curso. E o pior de tudo, há diante de mim uma visão terrível. Eu estou cheio de apreensões horríveis do pavor do além. Eu estou com medo da colheita, a qual deve seguir o plantio triste da minha vida desperdiçada. Eu tenho um pavor de morte sobre mim. Eu não sei o qual perto ela deve estar, mas está muito próximo. Eu sei. Eu não estou preparado para isso. Eu estou oprimido com os pensamentos do julgamento que virá. Eu ouço a trombeta tocando em meus ouvidos quando estou no trabalho. Eu ouço os mensageiros da justiça de Deus convocando-me, dizendo: venha para o julgamento, venha para o julgamento, venha logo. Há um som medonho que está nos meus ouvidos, aonde eu devo ir. Ouça, homem, e seja confortado, pois agora é o momento apontado para você buscar o Senhor. Pois nosso texto diz: quando essas coisas te sobrevierem, então nos últimos dias te tornarás a Jeová teu Deus, e ele não te deixará sucumbir, nem te destruirá. Aleluia. Tem ainda mais uma palavra que parece conter grande conforto quanto a isto, e a palavra é: então nos últimos dias. Essa expressão pode se referir aos últimos dias da história dos judeus, embora eu pouco possa pensar que se refira mesmo, porque os judeus não são agora culpados de idolatria. Eu prefiro pensar que ela se refere aos últimos dias de qualquer um dos seus cativos, e no nosso caso, aos últimos dias de vida. Olhando à minha volta, eu vejo que muitos de vocês estão avançados em idade, e se vocês não são convertidos, eu agradeço a Deus por ser tão livre para pregar Cristo a vocês, como se vocês fossem crianças ou jovens. Se você passou dos 60 ou 70 anos em rebelião contra Deus, você deve retornar. Então, nos últimos dias. Isso é lindo demais. Se o seu dia está quase acabando e você chegou à 11ª hora, quando o sol toca o horizonte e as sombras da noite engrossam, ele ainda pode lhe chamar para o seu vinhedo e o fim do dia dar o seu centavo. Ele é longânimo e cheio de misericordioso, não desejando que ninguém pereça. Portanto, ele me envia como seu mensageiro para assegurá-los de que vocês o buscarão e ele se deixará encontrar nos últimos dias. Nossa, que lindo, gente. Essa é uma oportunidade de vida.
Se soubesse por que eu estou lendo isso, eu estava buscando um texto para eu mesmo ler e me ver essa palavra, é para mim e para você. Vou continuar aqui que está acabando. É uma linda visão, embora esteja mesclada com muita tristeza. Ver um homem velho se tornar um bebê em Cristo é doce vê-lo, depois dele ter sido, por tantos anos, orgulhoso, desobediente, autoconfiante, mestre de si mesmo. Afinal, aprendendo sabedoria, sentando aos pés de Jesus. Eles penduram nas catedrais e nos salões públicos antigos estandartes, os quais foram há muito transportados pelo inimigo para o furor da luta. Se eles forem dilacerados por tiros e projéteis, então mais os captadores irão os valorizar. Quanto mais a velha bandeira, mais honrosa ela é. Parece ser aproveitada como um troféu. Os homens vangloriam-se quando eles levaram a bandeira que desafiou por milhares de anos a batalha e a brisa. Ou agora, eu desejo que o meu Senhor e Mestre lance mão de alguns de vocês pecadores, desgastados, vocês que foram levantados pelo diabo como bandeiras do pecado. Era disso que a gente estava falando. Ó, que o príncipe dos reis da terra os constrange a dizer: o amor conquistou até a mim. Eu não deixarei esse tópico até que eu tenha dito que ele me dá grande alegria, por ser permitido pregar um evangelho imediato a vocês. Um evangelho que o manda converter-se a Deus e encontrar salvação presente. Glória a Deus. Suponha por um momento que o evangelho transcorresse desse modo. Você, pecador, deverá ser salvo em 12 meses se você se converter a Deus. Ah, senhores, eu contarei os dias para que vocês, até que os 12 meses passassem. Se estivesse escrito, o deixarei encontrar em março. Aqui fala de 1877, provavelmente é quando ele falou isso. Eu iria cansar vocês até que o tempo auspicioso chegasse. E ele diria: talvez ele morram antes da hora da misericórdia ter os atingido. Dispense-os, bom Senhor. Sim, e se fosse verdade que Deus não o ouviria, até o próximo dia do Senhor eu gostaria de trancar vocês e mantê-los longe do caminho do mal. E se eu pudesse, até que essa hora chegasse, para que vocês não morressem antes da hora prometida. Aqui ele está falando que prefere manter a gente preso do que em pecado. É bom demais. Se você tivesse uma forma de assegurar suas vidas, embora vocês tivessem de dar tudo o que tem pelas suas almas, vocês certamente ficariam felizes em segurar suas vidas até o próximo dia do Senhor. Mas, louvado seja Deus, a promessa não tarda. Ela é agora. Hoje, se ouvir a sua voz, o evangelho nem te manda esperar até chegar em sua casa ou chegar perto da cama, mas aqui e agora, nesse banco de igreja, nesse momento que você está me ouvindo, se você buscá-lo com todo o seu coração e com toda a sua alma, o Senhor Jesus será achado por você e a salvação presente será imediatamente aproveitada. Não é encorajador pensar que agora mesmo o Senhor está esperando para ser gracioso. É bom demais, gente. Mas agora, em segundo lugar, vamos olhar para o caminho apontado, para encontrar misericórdia. O que nós devemos fazer? Então, dali buscarás o Senhor teu Deus. Não temos, então, que trazer nada para Deus, mas buscá-lo. Não precisa de oferta, tá? Nós temos que buscá-lo. Nós temos que buscar uma integridade para trazer para Ele. Nem buscar um estado de coração ao qual nos adequará a Ele, mas buscar a Ele de uma vez. Pecador, você ofendeu a Deus. Ninguém, a não ser Deus, pode perdoá-lo, pois as ofensas são contra Ele. Busque Ele.
Então, para que ele possa perdoar você, é essencial que você busque como uma real existência uma pessoa verdadeira, acreditando que ele é o que ele é, um galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Peraí que mudou aqui. É totalmente em vão seguir sacramentos. Você deve seguir ele. É inútil percorrer entre diferentes formas de oração ou proferir frases costumeiras de devoção. Você deve seguir ele. Sua salvação está em Deus, pecador, e a sua busca deve ser por Deus. Você entende isso? Não é ir ao seu padre, ao seu ministro, ao seu pastor, ler a Bíblia ou o seu livro de orações, nem mesmo ficar de joelhos em oração formal. Você deve se manter próximo a Deus em Cristo Jesus, e ele será encontrado por você, como um homem encontra um tesouro e o toma para ser seu. Aleluia! Mas onde eu vou encontrá-lo? Alguém pergunta. Quando eles procuravam Deus antigamente, eles iam para o propiciatório, pois ali o Senhor prometeu falar com eles. Agora o Senhor Jesus Cristo é este propiciatório, regado com sangue precioso. E se você quer encontrar a Deus, você deve buscar a Ele na pessoa de Jesus Cristo. Não está escrito, ninguém vem ao Pai senão por mim? Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Se você for achar a Deus, você deve encontrar a Ele na pessoa de Jesus, que é também o Filho do Altíssimo. Você vai encontrar Jesus crendo nele, confiando nele, descansando nele. Quando você confia em Jesus, você acha Deus em Jesus, pois ele disse: quem me vê, vê a mim e vê ao Pai. Então, você vem a Deus quando você crê em Cristo Jesus. Como isso é simples. Como é livre de sutileza, de dificuldades. Quando Deus dá graça. Como é fácil e simples crer. A salvação não é por fazer, nem por sentir, mas simplesmente por crer. Nós não devemos nos contentar com o nosso ego, mas buscar ao Senhor, sendo nada em nós mesmos. Temos que sair de nós mesmos e ir para Ele, sendo em nós mesmos indignos, acharemos dignidade em Jesus. Nós devemos também compreender o Senhor como nosso, pois o texto diz: buscará o Jeová teu Deus. Pecadores, essa é uma parte de fé salvífica. Fala direito, né? Salvífica. Tomar Deus como seu Deus. Se ele for apenas o Deus de outro homem, ele não pode salvar você. Ele deve ser o seu, certamente seu. Seu para confiar, amar e servir todos os dias da sua vida. Ou você estará perdido. Agora, note as direções de Deus. Contanto que o procures de todo o teu coração e de toda a tua alma. Não deve haver nenhuma pretensão sobre essa busca. Se você deseja ser salvo, então não deve haver nenhum jogo, nem brincadeira, nem futilidade ou fingimento. A busca deve ser real, sincera, séria, fervorosa, intensa e completa, ou ela será um fracasso. Isso é pedir muito? Certamente. Se alguma coisa no mundo merece seriedade, é essa. Se alguma coisa deve levantar todos os poderes de um homem para a energia, é a salvação da sua alma. Você não pode ganhar ouro e obter riqueza sem estar seriamente na busca. E qual seriedade isso merece? Essa obtenção de vida eterna, a libertação da morte eterna, a aceitação pelo amado, bem-aventurança sem fim? Os homens, mulheres, homens e mulheres, se vocês dormem em algum assunto de qualquer forma, estejam acordados aqui. Se você perde tempo em qualquer assunto de pouca importância, ainda mais aqui, de qualquer forma, seja sábio, seja sério, solene e comprometido.
Aqui não deve haver nenhuma idolatria e nenhum atraso. Note que há uma repetição no texto, contanto que o procures de todo o teu coração, de toda a tua alma. Nós devemos ser duplamente comprometidos. Coração e mente devem estar na busca. Uma busca de meio coração não é uma busca. Pedir misericórdia a Deus e ao mesmo tempo querer ficar sem ela é uma mera pretensão de pedir. Se você se contenta em ficar com uma bênção inferior, você não está buscando ao Senhor de jeito nenhum. Eu me lembro de uma pessoa que agora é membro dessa igreja, que em uma crise desesperada de alma ansiosa, disse solenemente a um de nós: eu nunca mais irei ao trabalho, e nem irei beber ou comer até que eu ache o Salvador. E com essa solene decisão não demorou muito até que ela o encontrasse. Ah, senhores, suponham que estão perdidos, suponham que deveriam perecer enquanto eu estou falando. Eu não sei de nenhuma razão para o seu pulso continuar batendo, o seu fôlego continuar nas suas narinas. E nesse momento, se você estivesse para morrer, neste mesmo instante, se você mergulharia em meio às chamas do inferno. Fuja então de uma vez. Agora mesmo, concentre em tomar os assuntos da sua alma na sua única preocupação. Qualquer outra coisa que você tenha que fazer, deixe para lá e se preocupe primeiro com essa coisa principal, a salvação da sua alma. Se um homem estivesse em um navio afundando, e ele pode ter sido um estudante dos clássicos, mas ele não vai pensar em sua alma nessa hora em traduzir uma ode de Horácio. Ele pode ter sido um matemático, mas ele não vai se sentar para resolver uma equação. Ele vai saltar de uma vez do navio para o bote salva-vidas, pois o seu objetivo é salvar a sua vida. E não deveria ser assim em relação à nossa vida eterna? Minha alma, ela deve ser salva e com todo o meu coração eu vou buscar Deus em Jesus Cristo, em quem eu encontrarei salvação. Aleluia. O texto em seguida acrescenta que nós devemos tornar a Ele, nos tornar a Ele. Você notou o 30º verso, te tornarás a Jeová teu Deus. Ele deve ser uma virada completa. Você está agora olhando ao redor do mundo. Você deve virar-se na direção contrária e olhar na direção de Deus. Não pode ser uma virada aparente, mas uma virada real, mudança de natureza, uma virada de toda a tua alma, uma virada com arrependimento pelo passado, com confiança em Cristo para o presente e com os desejos santos para o futuro. Coração, alma, vida, fala, ação. Tudo deve ser transformado. A menos que seja convertido, você não pode entrar no reino dos céus. Que Deus conceda a você essa virada e para esse fim, ore, me transforme e eu serei transformado. Depois é acrescentado, e ouvirás a sua voz, pois nós não podemos ser salvos em desobediência. Cristo não veio para salvar o povo nos seus pecados, mas dos seus pecados. Se quiseres e obedecerdes, comereis do bem dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada. Está lá em Isaías. Estão vendo, meus ouvintes não convertidos, qual o conselho de Deus para vocês? É que você obedeça agora o seu evangelho e curve-se diante do cetro do seu filho Jesus. Ele poderia ter admitido que você errou e rogar para que esteja livre de errar de novo. Seu desejo orgulhoso deve se render à sua autoconfiança, deve ser renunciada. Você deve inclinar os seus ouvidos e ouvir até ele, e vir até ele, perdão. Ouçam-me para que a sua alma viva. Amém? Isso, e o seu Santo Espírito concederá a você pela graça. Este é o mínimo que poderia ser pedido de você. Esse é o mínimo que poderia ser pedido de você. Acho que é por você, não sei. Você não poderia esperar que o grande rei perdoasse os rebeldes e permitisse que eles continuassem em rebelião. Agora entendi. Se você entendeu, continua aqui.
Ele não poderia permitir que você continuasse em pecado e ainda distante da sua graça. Você sabe que tal caminho não seria digno de um santo Deus. Você se sente inclinado neste momento a se voltar ao Senhor? Algum poder gentil que você nunca sentiu antes derramou-se sobre você? Você percebe que seria bom para você se reconciliar com Deus Pai? Você sente alguma ponta de arrependimento, alguma fagulha de desejo? Então, se renda ao impulso se você se sente. Se você sente tudo isso, eu creio que seja o Espírito Santo dentro de você e em você, trabalhando para desejar e fazer a sua boa vontade. Vontade dele, tá? Se renda de uma vez, se renda completamente a Deus e Deus o guiará. Guiará você por um caminho que você não conhece e o levará a Jesus. E nele você encontrará paz, descanso, santidade, felicidade e o céu. Aleluia. Deixe que esse seja o dia feliz. Curve-se diante do sopro do Espírito, como os arcos de cana ao vento. Não extinga o Espírito, mas não entristeça mais. Nossa, Jesus amado. Para que não Perdão, já estou meio cansado. Para que não desrespeite uma vez, a feira da temporada não deve nunca mais retornar. De verdade, eu nem entendi isso, mas vamos continuar. Tenha cuidado para que o amor nunca mais sangre novamente, para que a graça condoída não rogue mais e a misericórdia suave nunca mais lance suas cordas em você. O cônjuge disse: leve-me com você, vamos depressa. Está lá em Cânticos. E você diga o mesmo: observe, diante de você está uma porta aberta e dentro dessa porta está um Salvador te esperando. Você vai perecer ou limiar você vai perecer no limiar dessa porta? Ah, entendi agora. Ele está te esperando com a porta aberta. Em terceiro lugar, um texto contém encorajamentos muito ricos. Como isso ocorre? Porque Jeová teu Deus é um Deus misericordioso, não te deixará sucumbir. Veja isso, pecador, não te deixará sucumbir, aleluia. Se ele dissesse, deixe ele para lá, Efraim é dado aos ídolos, estaria tudo acabado para mim e para você. Mas se você buscar a ele, ele não vai dizer, deixe ele para lá, nem tirar o seu Espírito Santo de você. Você ainda não foi deixado de lado. Eu espero. Ou então, você não estaria aqui essa manhã, ou esse dia, ou essa noite, ouvindo isso aqui. Eu pensei, quando eu acordei nessa manhã e eu vi esse frio impiedoso, levado por um vento veemente, foi uma pena para mim ver isso, pois eu gostaria de ter a casa cheia de pecadores, e eles não costumam vir quando está muito frio. Logo depois eu me lembrei que foi uma manhã justamente como essa que eu encontrei o Salvador. E esse pensamento me encorajou muito a vir aqui. Eu pensei que a congregação não pode ser menor do que na qual eu estava naquele dia. Naquele dia feliz em que eu olhei para Cristo. Eu acredito que muitos irão essa manhã ser trazidos e salvos, pois o Senhor não abandonou essa congregação. Eu costumava pensar que ele tinha desistido de mim e não me mostraria misericórdia depois de ter buscado tanto tempo em vão. Mas ele não me abandonou, nem abandonou você. Se você buscar por ele, de todo o coração e de toda a sua alma, você pode descansar assegurado que ele não vai te abandonar. E depois é acrescentado, nem te destruirá. Você teve medo de que fosse destruído. Você frequentemente pensou que a terra fosse se abrir e engolir você. Você tem medo de adormecer para que nunca mais acorde novamente. Mas o Senhor não irá destruí-lo. Ele irá revelar o seu poder salvífico em você. Tem uma palavra mais doce ainda no 29º verso. E o acharás, contanto que procures. Eu gostaria de poder contar um pouco a música, pois não ficaria aqui, eu cantaria essas palavras. E o acharás, contanto que eu procures. Em qualquer caso, as palavras têm uma melodia doce para os meus ouvidos e o meu coração. E o acharás, contanto que o procures. Eu gostaria de sussurrar essa frase suavemente para os doentes e gritá-la aos atribulados.
ela deve durar em suas memórias e habitar em seus corações. E o acharás contanto que o procures. Do que mais pobre pecador, do que você precisa. Aleluia. Depois há duas razões dadas porque Jeová teu Deus é um Deus misericordioso. Ó alma culpada, o Senhor não quer lhe condenar. Ele não deseja destruir-te. Aleluia. Ele quer a nossa salvação, Ele quer a nossa cura, Ele quer a nossa alma, Ele quer o nosso coração com Ele. Amém? Isso tudo que eu li é um sermão, acredita? É um sermão de Charles Spurgeon. O nome do sermão é Conversões Incentivadas. Eu nunca tinha lido, li aqui nesse vídeo, é maravilhoso. Alguns momentos eu segurei para continuar lendo. Foi um sermão pregado dia 12 de março de 1876 em Londres. Que maravilha poder ler isso aqui. Que maravilha, que oportunidade de vida. Que o Senhor Jesus alcance a minha vida, alcance a sua vida e que Ele possa nos trazer a sua salvação, que é isso que a gente precisa. Amém? Beijão no teu coração. Eu vou lendo aqui, depois eu vou compartilhar com vocês. À medida que eu for lendo, eu vou compartilhando, que é um conhecimento de vida. Amém? Beijão no seu coração.